Obrigada, Dani, primeiro pelo seu carinho e pelo convite também. Eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa. Esse AmeriVox é fantástico, não tenho nem palavras para expressar toda a minha admiração. Agora, um pouquinho falando do meu Ressignificando Lu, como é que ele surgiu? A ideia surgiu durante a pandemia, então as pessoas estavam muito assustadas, muito desmotivadas, né? E, então eu tive essa ideia de, principalmente as pessoas da minha faixa etária, da minha tribo. E aí eu tive a ideia, então, de falar com essas pessoas, me comunicar mais no nível coletivo, que eu achei que era muito mais eficiente do que numa base individual, e falar um pouco com essas pessoas sobre a ideia de que nós não chegamos assim, digamos, no momento que vamos jogar a toalha, ou chegamos no fim da nossa trajetória, né? As pessoas que têm 60 a mais, eu quis passar essa ideia de que a gente ainda tem muita coisa pela frente, podemos realizar muitos projetos, termos muitos sonhos. Então, essa foi a ideia básica. E daí surgiu essa ideia e eu comecei, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou entrevistar pessoas normais, como nós mesmos, que ou seguiram uma trajetória e depois de um determinado momento na vida resolveram dar uma guinada e fazer outra coisa, dedicar-se a um hobby, ou mesmo aquelas pessoas que amam tanto aquilo que fazem e que estão ainda na ativa, continuam a trabalhar nas suas respectivas áreas, mas obviamente não naquele ritmo tão frenético, né, que a gente tem quando a gente é mais jovem. E então essa foi, e depois além disso, eu achei que era oportuno entrevistar especialistas, pessoas de várias áreas, médicos, contadores, advogados, pessoas que pudessem dar dicas também para essa geração prateada, como nós somos chamados hoje, e para que estimulasse essas pessoas a terem essa autossuficiência, que eu acho que é muito importante nessa faixa etária, uma autoestima elevada, um otimismo e o bom humor também. E a ideia principal era fazê-los sentir que eles podem viver a vida na sua plenitude, né? Sentindo-se fortes, capacitados para enfrentar tudo aquilo que a vida nos apresenta ao longo da nossa existência. E, por fim, eu gostaria de finalizar, porque eu sei que meu tempo foi bastante exíguo, mas falar, como disse a Fernanda Montenegro, acumular juventude é uma arte que consiste em fazer que seja mais importante a vida dos anos do que os anos da vida. Então, era essa a minha mensagem e muito obrigada pela oportunidade. Ai, que lindo! Ainda terminou com uma situação maravilhosa. Não, realmente, eu já ouvi alguns dos episódios, é muito legal, e mesmo para quem não está nessa faixa etária, porque é uma maneira de as pessoas de outras faixas etárias reverem os seus conceitos, né? Nessa luta contra o etarismo, que ainda será um dos nossos temas de AmeriVox, aguardem. Mas eu acho que essa é uma mensagem muito importante, que ajuda as pessoas que estão vivendo essa fase e também aquelas que estão se preparando, se Deus quiser, para chegarem nela. Lúcia, super obrigada. A gente colocou no chat o link para que vocês possam acompanhar o podcast Ressignificando Lu. Bom, agora eu vou passar para a Ana Lígia Posetti, a brasileira mais japonesa que existe, nossa colega, intérprete de japonês e português, que tem uma produção num podcast que chama Komorebcast, maravilhosa, sobre cultura japonesa. Então, agora eu vou passar para ela falar sobre esse podcast. Ana. Obrigada, Dani. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Bom, então, meu nome é Ana Lígia Posetti, eu sou intérprete de japonês. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite da Dani. Eu vou falar brevemente, então, sobre o meu podcast, que se chama, né, Komorebcast. O nome Komorebi, né, talvez vocês estejam um pouco curiosos, mas é uma palavra do japonês que é super poética, que significa os raios solares que são filtrados por entre as folhas e
e pelos galhos das árvores, criando esse efeito de luz e sombra. O Comorebcast é um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos acadêmicos, né? Estou abrindo um pouco para o fora do acadêmico, relacionados ao Japão, feitos por brasileiros. E é todo tipo de pesquisa, já teve todas pesquisas feitas aqui em universidades brasileiras, né? Dança Butô, imperialismo, literatura do livro, um livro, né, do Natsume Soseki, cinema, gastronomia, folclore japonês. Enfim, como eu sou formada em economia e tenho mestrado em história econômica pela Unicamp, eu sempre faço, né, uma contextualização histórica sobre esse período que a pessoa está falando, ou sobre alguma coisa que possa estar conectado, que possa trazer um pouco mais desse conhecimento, né, sobre a história do Japão. Eu criei esse podcast, acho que era maio, junho de 2020, porque estava naquela fase do vou aproveitar para faxinar a casa, arrumar umas gavetas, que durou um dia, e eu encontrei a minha dissertação, e eu fui reler, né, a minha dissertação, e vi que tinha muita coisa bacana ali, né, lógico, tem partes que eu teria escrito diferente, mas eu acho que, enfim, isso faz parte, né, do amadurecimento, e aí eu pensei assim, nossa, gente, quem será que deu a minha dissertação? E quando você entra em vários diretórios, né, de várias universidades, você vê que algumas dissertações super interessantes têm muitos poucos downloads, né? Então, realmente, né, a escrita é truncada às vezes, é um pouco mais difícil de ler. Então, qual que é o ponto, né, do Comorebcast? É trazer, então, de uma forma simplificada, fazer um recorte sobre esses trabalhos, né, que demora tanto tempo para ser escrito, de uma forma mais acessível. Então, o esforço mesmo do podcast é fazer um recorte e transmitir de uma forma simples para que pessoas leigas, que não são da academia, também possam consumir esse tipo de pesquisa. Então, esse era o meu podcast, né, que é o Comorebcast. Eu vou aproveitar os meus segundos finais para falar também de um outro podcast no qual eu estou envolvida e que a Lúcia também está envolvida, que é o Vozes que Conectam, que é o podcast da APIC, que é a Associação Profissional de Intérpretes de Conferência. Então, a APIC, ela comemora 50 anos, né, em 2021. Então, a diretoria da qual eu faço parte tem organizado várias iniciativas e uma dessas é o podcast Vozes que Conectam. E o Vozes que Conectam é uma série são vários episódios com entrevistas com colegas super experientes, né, para registrar essas histórias, essas curiosidades, enfim, vários aspectos de colegas da associação, e o podcast é conduzido pelo Ulisses Carvalho, que dispensa apresentações também, né? Então, a gente tem um episódio sobre as presidentes, né, que foram da última diretoria e dessa, temos um episódio sobre as fundadoras da PIC, né, as três fundadoras que ainda estão vivas, temos um episódio sobre o Cabine 1, que era uma revista sobre interpretação, e o próximo, dando um pequeno spoiler só para quem está aqui, é sobre formadores de intérpretes, então está super legal, a gente está produzindo tudo isso com muito carinho, então eu espero que vocês possam consumir aí e dar uma pesquisada sobre os dois podcasts. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, Ana Lídia. Gente, essa pandemia rendeu, né? Mesmo a gente tendo tido mais ou menos de 1 a 7 dias de folga no começo da pandemia, a gente se animou, né? E aí rendeu um monte de coisa, rendeu a Merivox, rendeu, enfim. Que bom que essas coisas estão se mantendo e que a gente tem essa oportunidade. Obrigada. Agora eu queria passar a palavra para uma outra intérprete também aqui do Brasil, a Branca Viana. Ela, além de intérprete, foi durante muitos anos professora do curso de formação de intérpretes da PUC do Rio de Janeiro, uma pessoa super ativa e que agora está focando a sua atenção numa outra área e tem um podcast maravilhoso chamado Praia dos Ossos, para aqueles que estudam português, os brasileiros provavelmente conhecem, mas aqueles que estudam português, que têm português como língua B ou língua C, é um prato cheio para vocês aprenderem muito da história, da cultura e de muitos aspectos da cultura brasileira dessa época. Branca, vou passar a palavra para você falar um pouquinho sobre isso. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo. Bom ver carinhas de intérprete de novo depois de tanto tempo, porque a última vez que eu entrei numa cabine foi em 2018 na Flip, e nunca mais. Eu tenho saudade da cabine. Mas, então, eu sou fundadora e presidente da produtora de podcast Rádio Novelo. A gente fundou a Novelo no início de 2019, assim, então antes da pandemia.
E o Praia dos Ossos foi o nosso primeiro original, que é realmente só da Novelo, feito de maneira independente, que foi lançado em setembro de 2020, mas começou a ser produzido no finalzinho de 2018, levou quase 2 anos para ficar pronto. É sobre o assassinato de uma socialite que aconteceu nos anos 70 em Búzios. Ela era muito famosa na época em coluna social, chamada Ângela Diniz. Ela foi assassinada pelo namorado dela, chamado Doca Street. Ele assassinou ela com 4 tiros. E o que, até aí, enfim, feminicídios a gente sabe que acontecem, né? 3 por dia, 3 homens por dia matam mulheres no Brasil, né? Então, até aí é trágico, mas não é inusual. O que foi inusual foi a defesa feita pelo advogado dele, que justificou no tribunal o assassinato pelo comportamento dela. Ele disse que ela era uma Vênus lasciva, uma prostituta de luxo, uma mãe desnaturada, e que pelo comportamento dela, ela teria justificado a própria morte, e o Doca estava, na verdade, certíssimo de matá-la. Ele era um homem apaixonado, um morto que caminha, um passional, ele não tinha nenhuma outra escolha a não ser matá-la. Essa defesa causou muita revolta no movimento feminista na época, que era um movimento muito pequenininho. A gente tem que lembrar que isso tudo foi ainda durante a ditadura, num período bastante duro da ditadura. A Ângela morreu em 76, esse julgamento foi em 79, e serviu como aglutinador para o movimento feminista na época, que era muito pequeno, algumas mulheres se reunindo aqui e ali. Mas quando aconteceu isso, e depois 2 outros assassinatos de mulheres também mineiras, que ela também era mineira, muito seguidos um do outro, em questão de 2 semanas, também assassinadas pelos companheiros, as feministas de Minas resolveram que tinham que fazer alguma coisa e criaram o movimento Quem Ama Não Mata. E esse movimento foi quando o movimento feminista brasileiro, que era muito pequenininho, teve que aprender a se organizar como um movimento social. Essa é uma fase muito importante de qualquer movimento social, quando você passa de algumas pessoas revoltadas e indignadas para um movimento que, de fato, pode ter algum efeito na vida real. Então, você tem que aprender a se organizar em capítulos no país inteiro, você tem que aprender a falar com a imprensa, você tem que aprender a falar com o governo e negociar com o governo, tem que aprender a fazer chamadas para manifestações, uma série de coisas que aconteceram a partir desse julgamento e da morte da Ângela Diniz e dessas outras 2 mulheres. Então, é essa história que a gente conta no Praia dos Ossos, em 8 episódios. Tem 2 bônus também, que são um pouco tangenciais assim, ao principal. E é isso. Então, vão lá e ouçam Praia dos Ossos. Está em todos os tocadores e também no site da Novelo, que é radionovelo.com.br. Obrigada. E aí, excelente, gente. É uma história, uma coisa que você não consegue parar de ouvir. Acho que o meu ritmo de caminhadas melhorou quando eu estava ouvindo Praia dos Ossos, porque, tipo assim, já que eu ouvia podcast caminhando, né? Então vamos caminhar mais para poder ouvir até o fim. Sensacional. Foi, assim, uma contextualização histórica importantíssima para mim. Eu sou um pouquinho mais nova que você, mas não muito, e passei a minha infância indo para Cabo Frio e Búzios, e aí eu ficava pensando e conversei com a minha mãe depois de ouvir o podcast. Eu falava assim, mas isso estava acontecendo e a gente estava lá todo verão, todo inverno, como assim? Como é que era? Você ficava sabendo? Nossa, foi incrível. Foi um podcast que levou a várias conversas dentro da família, uma família talvez não tão privilegiada como a sua, em que a discussão do feminismo já começou de pequena, né? Mas sensacional, e realmente a gente super recomenda aí todo mundo a ouvir. Acho que agora a gente tem a Helena aqui conosco. Mel, would you like to introduce her? Yes, we do. We have Helena. I'm just going to spotlight you, Helena, whether you want it or not. Yes! And Gabi just entered. Helena is just awesome in so many ways. Podcaster, interpreter, trainer, translator, triathlete, part of Seven Sisters, which does language training with Laura, who I think is here. I saw her, maybe she's not here. Just all around foda. Super cool. And she has a podcast that does relate to interpreting, guys. And it's called, we just didn't invite her to talk today because we've already been a little bit abusive in asking her to
speak and asking her to interpret. So we thought we'd give her just a break today. And now she can plug her podcast, and I think it's expanding. So she might want to talk about that too. Take it away. Oh, thank you. Thank you, Mel. It's always great to be here at AmeriVox. Thank you for all that you do. I wanted to I was like, are they going to have me present in Portuguese or English? But I guess it makes sense that the podcast is in English. I might as well speak in English. So yes, Not Quite Magic is a podcast that also started during the pandemic. I had been wanting to do something with podcasts and interviews for a long time, and 2020 was the year to do it. I have a degree in broadcast journalism and really wanted to be a radio reporter. So this is, halfway there. Not Quite Magic is about interpreters, and the expression is really the name of the podcast comes from that idea that so many people who are not in the business think that what we're doing is kind of magical. They don't quite get how it works. And I wanted to interview interpreters who are on the ground from all fields of interpreting, from all parts of the world. Most of the interpreters are I think most of them are in the United States, but that's just because it's just the beginning. And I really wanted to interview interpreters that were not big stars already. That was, part of my goal, was to really interview people that were doing the work on the ground. And many of them participate here in AmeriVox. Melissa Mann was interviewed, Ernest, Nino Murcia, Catherine Allen, and a couple of other. Now, Catherine Allen, granted, she is a big star, and so is Mel, but I got to have some stars in there along with people that weren't as known to others. And really, they're interviews with interpreters about the work that they do. We had a theme, which was remote interpreting, and I loved doing it. One special thing that we did with Not Quite Magic was that we would always have a debrief episode. So after the podcast interview, Laura, Liz, and myself would have a live debrief where we talked about the interview. So that was always fun to do. And that's on our YouTube channel. And then I also got to do a couple of group interviews, which were really fun, including the Brazilian interpreters for the was it the presidential or was it the vice presidential debate? I think it was interpreters who had done either a US presidential debate or a vice presidential debate. And that was tons of fun. And I did another group one. Oh my gosh, I'm forgetting what it was about. I think it was medical interpreting. So we had medical interpreting, educational interpreting, conference interpreters, really trying to a range of specialties. And I'd love to invite you all to encourage me to do some more, because the podcast has been a little dormant and I really liked doing it, but I was doing it all by myself in terms of the interviews and the editing. And so if you want to join me and help me produce some more and get some more interviews out, I have a new theme for the next season, and I'd love some helps and just encouragement just to get going with it again, because I guess I'm working too much and I don't have time anymore. And that's it. That's Not Quite Magic. That's awesome. That is super magic to us. We love you. And thank you so much for sharing that one. We have Gabi Cliffy here. I'm gonna pin you. Hey. Oh, there she is. But for some reason I can't. You're not showing up. Add spotlight. Replace the spotlight. This is what happens in the background. I usually don't narrate what I'm doing while I remove spotlights and add spotlights. But you are. What was the adjective? That I'm a superstar. You're a superstar. I'm a superstar. And magical. I'm a superstar. Hey, can I speak in Spanish? Do we have interpretation? Or I just got off a plane. That's why. De Nueva York, ¿no? Adelante. No, vengo de México. Sí, hice me fui de vacaciones, estuve 4 días en México y ahorita estoy en Quito, Ecuador. Muy contenta.
Wow. Sí, qué gusto. Muchas gracias por invitarme. Es un placer. Cuéntanos de tu nuevo podcast. Bueno, lamentablemente acabo de entrar y no pude oír gran parte de lo anterior, entonces no sé cómo vaya esto, pero acabo de empezar un podcast. Llevamos apenas 2 episodios. No sé cuánta gente me ha visto además de mi familia, además de mi familia cercana. Pero no es un podcast sobre interpretación, es lo que les decía. Para mí la interpretación es mi pasión, es mi trabajo, pero es eso, y ahí se queda para mí. Eh, hay, tengo 3 hijos adolescentes, entonces yo quería entender mejor qué sucede con la juventud, qué sucede con la identidad sexual, qué sucede con la diversidad de géneros, con tantos temas que topamos en casa a diario. Entonces, y en una interpretación, justamente, preguntaban, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué sueño dejaste atrás? ¿No? Y ya sabes que no puedes participar y responder cuando estás interpretando, ¿no? Pero sí me quedé pensando y dije, a ver, yo estudié periodismo, porque tengo mi licenciatura en periodismo, y dije, mira, pues, ¿qué tal? Me encantaría entrevistar. Entonces, ya después me di cuenta que eso se podía adaptar a un formato llamado podcast, porque no era consumidora de podcasts hasta ahora, que ya le entré y estoy fascinada con ese mundo. Pero antes no. Entonces dije, ¿cómo puedo conocer a la gente? Conocer a todo tipo de gente. O sea, empleadas domésticas, sexos servidores, migrantes, o sea, todos los temas que aquejan. Yo vivo en México, o sea, todos los temas que aquejan a mi comunidad, a mi gente, a mi familia. Entonces de ahí salió. Casualmente el primer episodio sí fue con una intérprete. Fue con la presidenta del Colegio Mexicano de Intérpretes, de conferencias, pero no hablamos acerca de interpretación, hablamos de su vida, y eso es lo que quiero mostrar, ¿no? Toda la vida que hay detrás de estos seres humanos maravillosos que hay en todas las profesiones y en todas las edades también, porque me interesa mucho, mucho, mucho llegar a la juventud aquí siendo octogenaria prácticamente para ellos, ¿no? Así que sí, se llama ¿Qué ves con esos ojos? Y estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Abrieron una cuenta en TikTok que ni la conozco, pero sé que también en TikTok sale, pero bueno, soy nueva en esto. En así TikTok que hay que bailar también, ¿no? ¿No? Creo que no tengo ningún post en TikTok, sí, tengo que tener tiempo, pero Bueno, también como... acabo de poner el enlace, pero qué pena que no pudiste venir porque la primera ponencia hoy fue sobre género y el uso de género y lenguaje, idiomas, entonces seguro pues vas a ver la grabación. Voy a Te va a verla. encantar, sí, te va a encantar. Sí, porque eso, para mí todo esto surgió, te lo conté, Mel, porque mi hija chica, de adolescente, a los 15 años, me dijo que ella se identificaba en estos momentos como lesbiana. Y yo dije, está perfecto, o sea, como mamá, está perfecto, pero dije, a ver, yo quiero entender qué está pasando, porque además me contó, y mi amiga tal, y mi compañera y tal, entonces dije, a ver, eso es algo diferente, están sucediendo cosas diferentes, y quiero tratar de entender, no quiero ser esa persona que se quedó con ciertas ideas, no prejuicios, pero con ideas y pensando que son los nuevos tiempos. No, yo quiero entender y quiero formar parte de lo que está sucediendo ahorita. Y son temas que me interesan, me apasionan, así que yo quiero saber de la gente. Eso es lo que quiero, saber de la gente. Así que quien quiera algún día conversar conmigo, por favor, me van a hacer un gran favor.